A noite era silenciosa no deserto da Judéia. O vento carregava grãos de areia que cortavam o rosto como pequenas lâminas. O céu parecia mais vivo do que nunca. Milhares de pontos brilhavam, como se fossem olhos observando a terra de longe. Para o povo antigo, cada estrela era um mistério. Mas será que para Deus elas eram apenas decoração ou abrigavam algo mais? A pergunta ecoa há séculos. A Bíblia fala sobre vida em outros planetas? Muitos dizem que não. Mas e se a verdade for mais profunda e mais inquietante do que imaginamos? Desde Gênesis, Deus revela que criou os céus e a terra. Mas repare, céus no plural. Será que Moisés, inspirado pelo Espírito, queria nos dizer que havia mais mundos do que podíamos contar? O salmista, olhando para o firmamento, declarou: "Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos." Obra, no plural. Luzes que não eram apenas para enfeitar. E quando Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu, por que usar uma comparação tão gigantesca se não fosse para nos fazer pensar na imensidão? Mas essa história não começa nas estrelas, começa no trono de Deus. Em Jó, lemos sobre um conselho celestial, seres que se apresentam diante do Criador. Anjos, sim, mas quem garante que todos vinham apenas da terra? Se Deus é Deus de todo o universo, por que não haveria enviados de outros mundos? E então, há aquele versículo que quase ninguém percebe. Isaías 45:18. O Senhor, que criou os céus, que formou a terra e a fez, não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. E se este princípio não fosse exclusivo daqui? Se cada mundo criado fosse habitado de forma única, com seres que, assim como nós, louvam ao Criador? Pense em Ezequiel, o profeta que viu rodas dentro de rodas, luzes cortando o céu, criaturas com formas que desafiavam a lógica humana. Por séculos, estudiosos tentaram entender se era apenas uma visão espiritual ou uma janela para realidades além da nossa atmosfera. Ezequiel viu algo que parecia vivo, mas não humano. E a Bíblia não nega. João, em Apocalipse, fala de multidões incontáveis, de toda tribo, povo, língua e nação. Muitos interpretam apenas como povos da terra, mas a palavra usada no original poderia significar algo mais amplo. Multidões que talvez nem possuam corpos como o nosso. Lembre-se, Paulo escreveu que toda a criação geme aguardando redenção. Toda a criação, não apenas este planeta. É como se houvesse uma expectativa cósmica pelo dia em que Deus restaurará tudo em todos os lugares onde há vida. E aqui está o ponto que muitos ignoram: a queda de Lúcifer. Ele não caiu sozinho, arrastou uma terça parte das estrelas. Estrelas, na Bíblia, muitas vezes representam anjos, mas e se também simbolizem mundos que sofreram com essa rebelião? A guerra não foi local, foi universal, e nós estamos no centro dela. Imagine milhares de mundos observando a Terra como o palco de uma batalha espiritual que decidirá o destino de toda a criação. Um espetáculo diante do universo. Hebreus 11:1 diz: "Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas." Seriam apenas humanos do passado? Ou também seres de outros lugares assistindo o desenrolar da história humana? A cada passo, a Bíblia parece esconder pistas, mas para entender o que elas realmente dizem, precisamos ir mais fundo. E é aí que a revelação começa a se tornar perigosa e surpreendente. Porque talvez a resposta já esteja diante de nós, nas páginas que lemos todos os dias, mas que nunca usamos interpretar de forma diferente. E na parte seguinte, você vai descobrir algo que pode mudar para sempre a forma como você vê o céu estrelado e o próprio Deus que o criou. A humanidade sempre olhou para o céu com perguntas que parecem proibidas. Depois de contemplar os mistérios das estrelas, vemos que a Bíblia, de forma quase velada, deixa rastros de que não estamos sozinhos. Em várias passagens, há menções a seres que descem dos céus com propósitos divinos. Eles são chamados de filhos de Deus em Gênesis, e seus feitos são descritos com poder e autoridade que vão além da compreensão humana. Mas se olharmos com atenção, veremos que essas descrições não se limitam a metáforas. Há uma dimensão de realidade que poucos ousaram interpretar. Alguns estudiosos sugerem que a palavra hebraica Elohim não se refere apenas a Deus singular, mas pode indicar múltiplas entidades cósmicas, seres de outros mundos envolvidos na criação e no destino da humanidade.
Imagine por um momento a visão de Ezequiel quando ele descreve a carruagem celestial. Rodas dentro de rodas, fogo e luz intensa que se movem sem obedecer às leis da física. Se lermos com olhos atentos, parece mais um veículo de outro planeta do que uma simples manifestação espiritual. E essa não é uma alegoria isolada. Apocalipse também fala de seres voadores e luzes que descem do céu, protegendo e punindo, cumprindo um plano que ultrapassa a nossa lógica. Mas por que essas verdades foram tão escondidas? Talvez porque, ao longo dos séculos, a interpretação literal dos textos teria abalado as crenças humanas sobre a Terra como centro do universo, ou porque revelar que a vida além de nosso planeta seria um choque à fé tradicional. E se essas criaturas não forem meramente simbólicas, mas viajantes de outros planetas enviados para orientar, guiar e até intervir na história da humanidade? Alguns textos antigos falam de cidades celestiais com habitantes que têm conhecimento e tecnologias que a Terra jamais viu. No livro de Jó, Deus pergunta sobre os confins do universo, indicando que há lugares e seres que vão além do nosso entendimento. No Evangelho de João, quando Jesus diz, muitas moradas há na casa de meu Pai, será que ele falava apenas de moradas espirituais ou também de mundos físicos habitados por vidas que não conhecemos? A ideia é perturbadora, mas coerente com a magnitude do universo que nos rodeia. O mais impressionante é perceber que mesmo com todo o poder do céu e dos viajantes de outras dimensões, a Bíblia mantém a narrativa centrada em nós, humanos, como protagonistas da redenção. Parece que o nosso destino está interligado a esses seres, que aparecem e desaparecem, sempre guiando discretamente, às vezes punindo, às vezes instruindo, mas sempre mantendo a ordem universal. Quando meditamos sobre essas passagens, começamos a enxergar que a Bíblia não é apenas um livro de histórias morais, mas um registro de encontros entre o humano e o divino, entre o terrestre e o extraterrestre, entre o visível e o invisível. E ao fechar essas páginas com reverência, sentimos uma mistura de medo e esperança. Medo de reconhecer que não estamos sozinhos e esperança de que, mesmo no vasto universo, somos parte de um plano maior, protegido por seres que operam em dimensões que mal conseguimos imaginar. É um chamado à humildade, à curiosidade e à fé, lembrando que há mistérios que não foram contados, que permanecem velados, esperando que mentes audazes e corações fiéis os descubram. A verdade é que a Bíblia, em sua profundidade, nunca negou a possibilidade de vida em outros planetas. Pelo contrário, ela sugere que o cosmos é vasto, cheio de propósitos e seres que coexistem com a humanidade, mas em planos diferentes, nos guiando silenciosamente através da história. Essa revelação muda a forma como olhamos para o céu à noite, não apenas como um campo de estrelas distante, mas como um lugar vivo, onde os segredos divinos ainda esperam para serem desvelados. E enquanto olhamos para cima, lembramos que cada estrela, cada planeta, cada luz no horizonte pode abrigar seres cujo papel na nossa história é tão importante quanto o nosso próprio papel na eternidade. E por fim, entendemos que a fé e a ciência, longe de se oporem, podem se encontrar nesse espaço sagrado, e que a Bíblia, mais do que nunca, continua sendo um guia que nos desafia a questionar, explorar e acreditar. Se conseguirmos aceitar essa realidade, perceberemos que não estamos sozinhos e que cada gesto humano, cada decisão, está conectado a um plano cósmico que transcende a compreensão, mas que oferece sentido e esperança. A pergunta que nos resta não é se existe vida além da Terra, mas como estamos nos alinhando com o propósito que esses seres e Deus planejaram para nós. E é nesse silêncio, nesse mistério, que encontramos a verdadeira grandeza da criação e a promessa de que, mesmo num universo infinito, a humanidade é lembrada, amada e protegida. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com a visão sobre as Escrituras.